Olá, amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Iniciando hoje mais um capítulo de estudo do livro Conflitos Existenciais, nós vamos começar hoje conversando sobre a drogadição, tá? E antes de começar a reflexão em cima da proposta de Joana, propriamente, umas considerações mais gerais. Nós, enquanto espíritos encarnados que somos, nós vivemos numa terra ainda de provas e expiações, onde é muito constante os conflitos, os desafios existenciais, os conflitos existenciais. Tudo isso fazendo parte da nossa existência cotidiana. Daí porque, dentro desses conflitos que nós vivenciamos, nós encontramos o estresse, né? Os distúrbios mentais mais variados, as doenças psicossomáticas, a família, de uma certa forma, num sentido geral, em processo de desarmonização, a sexualidade em perturbação, em desalinho, né? A gente vê também um certo desprezo pelos valores morais dentro da sociedade onde a gente vive. A gente detecta uma desigualdade socioeconômica gigantesca entre as pessoas. O fato é que a lista desses conflitos, eles, ela seria bastante grande, né? E a gente tem, sobretudo, aqueles estresses mais intensos, né? E que envolve, às vezes, a perda de um ente querido, não só pela morte, mas no campo da afetividade, nas separações, ok? A gente convive também com a presença constante do medo da violência, das agressões, das doenças, e por aí vai, sejam doenças orgânicas ou mentais, tá? E sem contar com aqueles conflitos que já trazemos de outras vidas, ou da infância, ou ainda da adolescência, envolvendo inclusive ainda o medo, né? O medo da perda, mais uma vez, o medo do abandono, tá? A insegurança generalizada que a gente vive hoje, de uma certa forma, no mundo, até mesmo diante das possibilidades de guerras generalizadas, né, e de grandes proporções. Então, a gente vai vendo que esses conflitos existenciais faz parte do nosso dia a dia, para algumas pessoas mais do que para outras, a depender de onde ela viva, da sua condição econômica e assim por diante. Daí porque a gente vai estar sempre de braços dados dentro dessa sociedade contemporânea, atual, com a delinquência, com a perversão sexual, com as agressões, com o problema do álcool, do tóxico de uma forma em geral, assim como a própria desvalorização da vida, né, através do aborto, do suicídio, do homicídio. E do ponto de vista espírita, a gente ainda tem o que Filomeno de Miranda coloca, juntamente com Joana de Ângeles, uma verdadeira pandemia obsessiva no mundo inteiro. Então, o ser humano, de uma forma geral, afirmam os autores, estudando a questão, tenta preencher normalmente o vazio existencial, quando ele existe, né? Ou tenta enfrentar esses desafios existenciais por um sistema de fuga. E aí as fugas podem acontecer das mais diversas formas, tá? E pode se manifestar na busca da comida,
da variação intensa de parceiros sexuais, na busca de acúmulo de poder, né, no excesso, às vezes, até mesmo de atividades físicas, para que você possa lograr ter aquele corpo ideal, perfeito e assim por diante. As compras compulsivas e como também a utilização da drogadição de uma forma em geral para poder enfrentar esse vazio existencial ou lidar com esses desafios existenciais. Daí porque, diante da dificuldade, da incapacidade de você enfrentar esses desafios, acaba fugindo de si mesmo na busca de uma solução que seja fácil, porque não consegue enfrentar, lidar com a sua problemática intrapsíquica. Então, a busca constante de sensações e necessidades, limites, né, são motivações fortes para essa busca insaciável do prazer, que pode acontecer por mera curiosidade, né, pela dificuldade em lidar com as suas questões íntimas, por problemas sociais, enfim. O fato é que acaba sendo um sistema de fuga para que você possa enfrentar a situação com o menos prejuízo aparentemente possível, né? E tenha o máximo possível de prazer. E, e aí, Joana vai apontar nesse primeiro momento que a drogadição constitui, na atualidade, uma das mais graves problemáticas da saúde mental e orgânica, justamente em face das substâncias tóxicas que exercem sobre eh, um poder grande no nosso sistema nervoso, causando muitas vezes perturbações as mais diversas nessa área. E aí ela inclui, porque apesar de haver um capítulo específico sobre o alcoolismo, aqui no capítulo da drogadição, ela vai dar também algumas pinceladas na questão do alcoolismo, e por isso ela o inclui nesse capítulo, justificando as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, onde esse alcoolismo arrasta milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime, do suicídio, do homicídio e por aí vai. E os primeiros prejuízos orgânicos, eh, ela cita, que decorrem da perturbação produzida pelo alcoolismo, vai acontecer justamente na corticalidade do sistema nervoso, porque ele se encarrega do nosso controle. E em face da inibição que, no caso, o álcool proporciona aos centros nervosos inferiores, logo vai afetar também, né, o feixe frontal talâmico, diminuindo, consequentemente, as inibições e produzindo manifestações, né, por exibição de emoções antes freadas, controladas e que se apresentam excitadas e dominantes. É como algumas pessoas costumam dizer: não, eu bebo que é para poder relaxar um pouco, ficar mais extrovertido e tal. Aí você poderia perguntar, mas isso é ruim? Eu, pessoalmente, acredito que não. É aquele chamado bebê social. Ok. Mas por que não? Porque é uma forma de a pessoa, às vezes, soltar-se mais, tá bom. Mas a questão aí é se você tem autocontrole sobre isso ou não. É por isso que a gente poderia pensar assim: é um equívoco você ver um espírita tomando um copo de cerveja, uma taça de vinho? Não. A questão é o controle que se tem sobre isso, né? Porque
alguns até brincam, né, querendo justificar, né, que Jesus, inclusive, participou de uma festa de casamento onde tinha vinho, inclusive produz vinho e tudo mais. Mas não é por aí. Então a questão requer uma reflexão, uma análise, né, bastante ponderada, como em tudo na vida. Daí porque eu já vi pessoas que adotam, inclusive, medidas radicais quando percebem a dificuldade que tem para exercer esse controle. E aí é tipo assim, ó, depois de uma taça não dá, porque se brincar eu tomo uma, duas, três garrafas. Assim. Então a pessoa sabe dos seus limites, das suas dificuldades e radicaliza. Bom, eu não me dou bem com isso aqui, então não dá para mexer. Como uma vez um jovem usuário de maconha e outras drogas mais pesadas, ele dizia, rapaz, eu queria ser como o meu irmão que faz uso da maconha, né, de uma forma recreativa, e isso não prejudica em nada a ele. Acontece que os próprios estudos mostram que, às vezes, há pessoas que, digamos assim, têm uma tendência hereditária ou genética para o alcoolismo, como para outras situações de drogadição. Então, é tipo assim: a pessoa está mais propensa a ser apanhada pela drogadição por essa questão, digamos, hereditária, por uma questão também de vontade, né, pelas circunstâncias socioeconômicas em que se vive, e por aí, por aí vai. Então, quando você tem conhecimento desse processo, você pode adotar a medida de que não dá certo mexer com isso, porque eu não vou ter controle. Então, seria o mesmo caso, uma pessoa que vem nessa reencarnação e o trabalho dela vai envolver um contato direto com a violência quando ela se percebe uma pessoa internamente bastante violenta. Então, o que lhe cabe? Às vezes, tentar evitar aquele tipo de atividade, porque pode retornar a sítios anteriores, né, onde buscava exercer um certo controle sobre a sua agressividade e a sua violência. Então, é importante a gente ver que apesar de ser prazeroso, apesar de ser relaxante, há os perigos na utilização da, da, da bebida, mesmo de uma forma social. E aí cada um tem que saber estabelecer seus próprios limites. E depois que isso acontece, essa desinibição, quando toma ali uma taçazinha de vinho, um copozinho de cerveja, onde então os efeitos se manifestam a partir da corticalidade do nosso sistema, do nosso sistema nervoso, né? Fazendo então essas alterações de desinibição, vai alcançar a área do cerebelo, que é responsável pela nossa movimentação, tá? É, é graças, por exemplo, ao cerebelo, que é aquele equilibrista no circo andando sobre um arame, ele treina, cai, volta a treinar, até que o cerebelo automatiza aquele movimento e ele caminha sobre o arame de uma forma tranquila, como se estivesse, inclusive, no chão. Se nós formos fazer, não conseguiremos, porque nós não treinamos para isso. Daí porque Joana vai dizer que após alcançar essa corticalidade, avança, portanto, para alcançar o cerebelo e vai produzir aí uma espécie de desgoverno, né, de desequilíbrio dos movimentos para logo mais gerar a paralisia do nervo vagal, que vai responder pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. É por isso que, normalmente, a pessoa, quando já se encontra com esse cerebelo afetado pelo álcool,
né? Ele tem aquele andar cambaleante porque ele não consegue manter a marcha de uma forma correta. E aí, na psicogênese da drogadição, nós vamos ter, como ela sempre lembra nessas questões que nós aqui estamos analisando, o espírito, que é um ser imortal, mas que se encontra aturdido, inseguro, angustiado, muitas vezes revoltado, e que traz consigo uma bagagem do seu passado, ou seja, de outras reencarnações, muitas vezes com uma alta carga, né, de frustrações e de rebeldia. E dessa forma vai encontrar aí na drogadição uma válvula de escape. Daí porque, segundo ela, na fase chamada de pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade, inclusive psicopática, evoluindo muitas vezes para o processo da esquizofrenia. Se tem detectado, constatado nas observações aqui que ela faz, que os oligofrênicos, né, têm uma certa disposição para o uso do álcool. Os oligofrênicos a oligofrenia é uma espécie de demência mental, né, que pode ser leve, média ou mais pesada. Não só para o alcoolismo, para o uso de substâncias tóxicas ou mesmo eh, substâncias às vezes um tanto agressiva, e isso se deve pela necessidade de a sua deficiência pedir uma certa afirmação da personalidade, em face, muitas vezes, da rejeição que sofre, que experimenta, e ainda em função de alguns preconceitos que acabam considerando incapaz de realizações mais significativas. Dessa forma, portanto, vai anulando o senso de equilíbrio, e esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Eu já conheci um jovem que ele colocava assim, que fazia uso da maconha porque era relaxante e tudo mais, mas ele só conseguia tocar violão bem e produzir músicas com o uso da maconha. Veja que aí você vai dizer para uma pessoa que é ruim, é complicado. Mas você pode apresentar os prejuízos a longo prazo e que você pode buscar outros meios para alcançar aqueles mesmos resultados, né? Como um outro jovem uma vez colocava para mim, depois de fazer uma experiência meditativa, e que ele entrou num processo que a gente chama de alteração da consciência, né? A consciência alterada, e ele fez uma verdadeira viagem interna, né? Como se tivesse presenciado o Big Bang, aquele jogo de luz e tudo mais. E ele ficou impressionado porque foi uma experiência que às vezes ele encontrava no uso de drogas mais fortes. E o que ele ficou abismado foi que logrou o mesmo resultado sem a utilização das drogas. Aí você vai vendo que a pessoa, à medida que se aprofunda nessa prática, ela vai anulando seu equilíbrio, o seu bom senso, né? E acabam encontrando esses estimulantes para alcançar esses níveis superiores, né, de comunicação e de realização. Daí porque, muitas vezes, no campo profissional, algumas pessoas se utilizam também da droga, porque alegam que com ela conseguem produzir mais rápido e assim por diante. O fato é que quem usa vai ter sempre consigo uma justificativa para usar. E Joana pontua que existem dois níveis diferentes de pessoas que podem cair na drogadição. E aí ela cita que existem aquelas que são normalmente caracterizadas
pelo temor, são pessoas atemorizadas, que têm muito receio da vida e que essa vida, inclusive, lhes parece normalmente muito injusta, perversa, destituída de tolerância em relação às próprias frustrações. E um outro grupo que são a daquelas pessoas que, de uma certa forma, podem ser consideradas dependentes, tá? Ou seja, para quem a existência deve ser sempre uma coisa agradável, compensadora, né? E buscando sempre na droga química, seja qual for, a fuga da sua realidade, ou seja, a fuga da vivência dos seus conflitos existenciais, em face justamente dessa injunção aflitiva que deve ser negada ou apagada a qualquer preço da sua existência. A gente poderia dizer que são pessoas que têm uma baixa tolerância às frustrações e aos enfrentamentos a que a vida nos convida. Dentro desse primeiro grupo citado por ela, aqueles que se apresentam cheios de temor, nós vamos encontrar, muitas vezes, no uso da droga, a segurança que às vezes lhe falta no seu dia a dia, bem como a lucidez, né? Embora a pessoa reconheça que isso tem uma curta duração, porque é um efeito de uma droga, vai mantendo a experiência de renovação de outras doses até que ela seja consumida pelo uso ininterrupto, não consiga controlar mais, e então entra num processo de desespero, de viciação completa e de dependência também completa. E o segundo, vitimado pela ansiedade, né? Porque vai se refugiar aí na droga, evitando aquele trânsito, aquele caminhar pelas situações desafiadoras e para as quais normalmente a pessoa acredita que é incapaz de ser vitoriosa, é incapaz de enfrentar, é capaz de lidar com as situações. E porque normalmente as drogas acabam, né, diminuindo as tensões inibitórias, facilitando, portanto, determinadas condutas recusadas pelo nosso ego, sejam, portanto, edificantes ou delituosas, o paciente recorre ao uso em forma de refúgio, para que possa, assim, sair daquele cárcere de agonia incessante e angustiante em que vive, mas, na verdade, vai mais se afundando nele. E ainda dentro dessa psicogênese, Joana pontua, né, os conflitos dentro do lar, do ambiente familiar, que contribui muito fortemente para essa fuga na direção das drogas. Tanto assim que, às vezes, os pais, quando vão se dar conta da problemática, o filho já é um viciado, já é um dependente, precisando de ajuda mais radical. Além dos conflitos familiares, socioeconômicos, poderíamos estabelecer, como já vimos aqui logo no início, os conflitos intrapsíquicos, os conflitos internos, que todos nós os temos, porque a vida é um constante desafio, porque nós estamos numa escalada evolutiva. E daí porque, inclusive, o título do livro que estamos estudando, né, Conflitos Existenciais, onde, se você for observar, cada capítulo aqui estudado na verdade, um conflito existencial que está presente na sociedade do nosso dia a dia. E esses conflitos internos aturdem não somente jovens, mas também os adultos, né?
E diríamos que até mesmo as crianças, daí porque a importância do diálogo dentro do lar, a conversa, a orientação, a educação moral dada dentro do lar, para que eles não sejam apanhados lá fora pela, pela drogadição. Dessa forma, não poucos viciados, segundo Joana Renitentes, são vítimas do mesmo tipo de hábito e que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando assim para expiações muito graves e dolorosas no futuro reencarnatório. E ainda sob outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnadas, né, ou inimigos pessoais de outras existências carnais, respondem pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel e em verdadeira interdependência espiritual. Então a gente vê que dentro desse capítulo da drogadição vai estar sempre associada, à luz da doutrina espírita, o problema da obsessão e, e das possessões espirituais, né? Lembrando como ela propõe que o enfermo é o espírito, é aquele ser que hoje reencarnado vive numa situação às vezes asfixiante, angustiante, desafiadora e busca um sistema de fuga, quando o ideal seria o enfrentamento dessa sua realidade, buscando forças na fé, na religião, né? No apoio espiritual, quando se tem a consciência da sua existência, né? E acaba com isso se fortalecendo para sair vitorioso da experiência em que, porventura, se encontra. No próximo encontro, vamos falar um pouco mais sobre a dependência química e a terapia proposta por ela para a questão da drogadição. Muita paz para todos e para todas.